Agora a gente vai conversar com este querido. Eu sei que você gosta quando ele vem aqui, até porque os assuntos são sempre muito importantes para a vida da gente, né? Vamos falar sobre queda de cabelo ou os transtornos capilares que podem causar queda de cabelo. Olá, tudo bem, doutor Eric bom? França? Bem-vindo, como Obrigado. sempre. Coisa boa conversar com você, até porque a gente fala das causas, da prevenção Sim. e das possíveis soluções. Exatamente. Também. E tem muita coisa aí, né? É, né? Você já ouviu falar de alopecia de tração? Já ouvi Já? falar. E é uma coisa que a gente pode perfeitamente evitar na vida, né? E eu vejo muito corriqueiro isso. Eu falo, alopecia de tração. E às vezes a pessoa não sabe. Acha que tem alopecia genética, acha que tem outra coisa, mas não sabe que é tração. Né? Tem, por exemplo, os afrodescendentes têm a mania, ou tem de prender ali. Esse costume, né? É cultural. Desde criança já começa. Sabe aquelas trancinhas que a gente vê quadradinho na criança afro? Aquilo ali causa alopecia de tração porque é muita tração no fio ali, causa processo inflamatório ali na raiz. Então, e você vai tracionando dia a dia, mês todo e vai fazendo alopecia na criança. A criança fica sem cabelo, né? A gente tem um caso muito famoso, a Começa desde cedo, né? E começa desde cedo. E vai para a vida adulta, né? E muitas vezes essa pessoa passa a fazer química, passa a fazer outros tipos de coisas que agridem o fio também. E a alopecia, né, nesse caso de tração, é praticamente definitiva. O cabelo, mesmo? O cabelo não nasce mais. Então o cabelo, quando ele cai, porque ele foi arrancado pela tração, Isso. ele está definitivamente morto. Aquele lugar Porque ali não tem mais. fecha o folículo ali, faz fibrose e não nasce mais o fiozinho ali do cabelo. Então, né, Entendeu? uma questão cultural que é muito linda, inclusive. Eu acho os penteados que são feitos, trançados assim, direto no couro cabeludo, maravilhosos, né? Mas tem essa questão. Para a saúde do fio, não é legal. Para a saúde do couro cabeludo, de uma forma geral. Você sabe que uma vez eu fiz, né, quando eu morava na Bahia, fiz meia cabeça, assim, meia trançadinha. E realmente eles puxam bem forte para fazer. Tanto que eu fiquei com dor de cabeça o dia todo. Eu não consegui, porque eu não tô acostumada. Mas desde criança, as mulheres principalmente, os homens também agora têm feito bastante, mas elas vão fazendo e acabam se acostumando com isso. Então, para elas, a atração não é um problema. Né? Mas para o fio acaba sendo, exatamente. Né, mas também não é só no paciente afro que tem, né? Eu vejo muitas mulheres que têm acostumado a fazer o rabo de cavalo muito forte também. O rabo também prejudica? Muito. Você está muito tracionado, ele faz uma alopecia de tração na lateral, na região temporal. Então, tem até um caso da Noemi Campbell. Eu acho que eu trouxe até uma imagem dela. Ah, é? Vamos dar uma olhada? Olha para você ver. Ela é um típico caso de alopecia de tração. Ah, é? Muitos anos modelando, muitos anos fazendo tração. Olha ali do lado para você ver. Bem na região temporal de fazer o rabo de cavalo mesmo. E esse é irreversível? Isso é irreversível, infelizmente. Olha você só. vê uma região que está esbranquiçada, né, na região ali. Ali não nasce mais cabelo, infelizmente. A turma que cresceu na geração Xuxa também sofreu com isso, né? Porque, eu posso dizer, né, Rô? Podemos dizer? A gente fazia aquelas xuxinhas aqui na frente e muitas vezes puxa demais. Para ficar bonito, para ficar lisinho, acaba puxando demais. E aí é justamente nessa área onde a gente acaba perdendo mais cabelo. Exatamente. E foi ali que a modelo perdeu também. E é muito frustrante quando o paciente chega no consultório e mostra, fala assim, olha, doutor, não tem o que fazer mesmo. A melhor dica é: quer fazer o penteado, quer fazer a trancinha, que eu também acho muito legal e cultural, bonito, mas não aperte tanto, entendeu? Solte pelo menos uns 2 centímetros da raiz, não aperte tanto. Deixa mais fofinho. Deixa mais fofinho, porque é bonito, mas depois o prejuízo psicológico para o paciente é muito ruim no futuro, né? Ele procura frustrado já com o tratamento. É bom também que os profissionais da beleza também tenham isso em mente, que essa atração é ruim, porque muitas vezes na hora de fazer a escova, de puxar, principalmente para quem faz isso com muita frequência, também pode ter esse trauma, né? Na hora de puxar com a escova, de fazer escova. Quem faz isso com muita frequência também pode agredir o couro cabeludo. Né? Agrediu, puxou, faz o processo inflamatório, como eu disse, na raiz e pode causar alopecia de tração. Né? Vamos falar sobre outros tipos de alopecia também? Exatamente. Tem uma alopecia que parece curioso, né? Que é a tricotilomania. Já ouviu falar? Já. Tem uma pessoa na minha família que faz isso. A tricotilomania é pouco falada, mas... Não conhecia por esse nome. Que é o ato de arrancar o cabelo. Acredite, o paciente muitas vezes não percebe. Ele está falando com você aqui, às vezes está mesmo estressado, ele puxa o fio. Ele puxa várias vezes. Tá? E geralmente é da região da nuca, nunca da região da frente, então ele não se vê sem o cabelo e de repente está com um buraco atrás. Né? E geralmente a gente suspeita que é tricotilomania, por quê? Porque esse fio está arrebentado em várias hastes. Então tem uma haste comprida, uma mais curtinha, uma bem lá no cotoquinho do... Então além da parte que está arrancada, tem fios quebrados
pendurados em volta. Fios, porque ele arranca, ele Tá. muitas vezes enrola o dedo e puxa. E é por fio a fio ou é por tufo que a pessoa Às vezes é faz isso? tufinho, às vezes é 2 fios, então vai, enrola o fio, puxa, e tá nervoso, brigou com o marido, puxa, com o filho, puxa, e realmente faz uma alopécia ali. Tá. É reversível desde que pare de fazer. Mas aí tem que ser um tratamento multidisciplinar, não pode ser só no dermatologista, né? Perfeito. O dermatologista vai identificar, né, vai tratar com as possíveis medicações, aconselhamentos, mas precisa de um tratamento muitas vezes psicológico, Sim, entendeu? pra ver de onde vem essa O mania. fundo é muito importante, Sim. né? Muitas vezes só o paciente vai lá, compra um remédio na farmácia e não tratou o fundo e continua tendo alopecia de tração, continua tendo alopecia na região que está puxando. E Não adianta tratar só o não. sintoma, porque o arrancar é um sintoma, mas tem uma causa que precisa ser tratada com outro profissional. Exatamente. E é pouco falado e eu tenho muito no consultório. É mesmo? É mais Muito. comum do que a gente imagina? É mais comum. Muitas vezes, é aquilo que eu te falei, a paciente se surpreende, doutor, eu tô sem cabelo aqui atrás. Tá? Aí a gente vai conversando, vai investigando ali, vai conversando com ela. E ela se entrega muitas vezes. Às vezes Porque conversando, ela começa a mexer. Começa a mexer. Entendeu? Olha só. Curioso, Agora, isso né? pode levar a uma questão ainda mais grave, porque muitas pessoas podem colocar o cabelo na boca. Existe Exatamente. essa questão envolvida também, né? Exatamente. 5 a 20% de quem tem esse tipo de transtorno pode ingerir o cabelo e Comer mesmo. comer o cabelo, entendeu? Esse tipo de ato é inconsciente. Sim. É inconsciente. Muitas vezes arranca sem querer. Põe na Bom, boca. e isso pode causar uma obstrução intestinal. Nossa, aí a coisa fica feia. Exatamente. Vai além da estética e do transtorno psicológico, né? Exatamente. Então, esse tipo de transtorno, ele precisa ser visto, ocorre muito em mulheres. É mais considerado um toque? Ele tem um aspecto toque, sim, entendeu? Ele tá enquadrado dentro do toque, do transtorno obsessivo compulsivo. Tá. É mais comum em mulheres, entendeu? Mulheres adultas, mulheres na faixa jovem ali, dos 25 aos 35 anos de idade. Crianças podem ter também, mas aí já não é mais predominante em mulheres, pode ser ambos os sexos. Meninos também. Meninos também. Então é bom os tá pais bom? ficarem bem atentos, né? Começou a Bem mexer muito atentos. no cabelo, já vai tentando entender o que está Isso. acontecendo Então, para cuidar, né? E um outro transtorno, né, o nosso terceiro transtorno da nossa pauta, é o eflúvio telógeno. E o pessoal confunde muito eflúvio telógeno, né? Eflúvio telógeno é quando você tem aquela queda abrupta do cabelo. Cai de uma vez. Você vai lá, vai desembaraçar o cabelo no banho e sai tufo, sai aquele bolo que o pessoal, doutor, sai um bolo de cabelo. Aí assusta mesmo. Ou vai pentear e sai o bolo de cabelo. Aquilo ali, esse tipo de identificação de eflúvio telógeno é porque o paciente se assusta, ele traz às vezes o cabelo para mim. Doutor, olha, uma lavada saiu tudo isso. Entendeu? E isso é eflúvio telógeno, tá? O que pode causar o eflúvio O telógeno? eflúvio telógeno, ele tem um gatilho, né? Que pode ser um estresse, pode ser um pós-cirúrgico, pode ser um assalto que você sofreu, pode ser uma doença viral. O Covid causa muito eflúvio telógeno, um estresse pós-traumático, assim, de uma situação violenta, abrupta que aconteceu na vida que dela. aconteceu. E o Pode interessante, Regiane, que não é o momento, aconteceu e vai acontecer a queda. Isso aconteceu 3 meses antes. Olha, então, nós a pessoa somatizou. Exato. E aí o organismo entendeu e reagiu dessa forma tempos depois. Tempos depois. Olha, geralmente, o eflúvio telógeno que está acontecendo naquele momento, ele é causa de 3 meses atrás, de um estresse, de um gatilho. Que pode ter sido simplesmente uma briga, uma separação, a perda de um emprego. Perdeu o emprego há 3 meses atrás e agora, muitas vezes já está recolocado no mercado e está sofrendo a queda de cabelo, o eflúvio telógeno causado pelo estresse passado. Tá. Entendeu? Pós-Covid também, né? Pós-Covid está tendo muito, entendeu? Então a pessoa teve o Covid, já se recuperou do Covid, está ótimo, aí tem queda de cabelo 3 meses depois. Será que tem a ver com o estresse e o medo de ter pego Covid? Ou será que é alguma cepa que faz isso? Isso não chegou a conclusão Não chegou a nenhuma conclusão ainda, né, Então por isso que ele entra aí num eflúvio meio sombrio que a gente não sabe o porquê, né? Se a pessoa não teve tanto estresse, às vezes nem ficou tão mal, né? E tem a queda de cabelo. É muito frequente hoje no consultório. E o que é a alopécia androgênica? Inclusive, Isso. acho que a Juliette, né? Isso. A vencedora do BBB do último, né? Também denunciou que tem. O que causou espanto em muita gente, porque aquele
cabelo enorme. Tem uma coisa que você não vai imaginar, é que tem algum tipo de problema de queda ali, né? Foi uma pauta que ela levantou e que realmente meus pacientes questionaram. Falaram, mas ela tem alopécia mesmo, mas ela tem um cabelão, né? E assim, é bem curioso a alopécia androgenética, que tem a ver com a parte genética, né? Provavelmente ela tem um diagnóstico, porque a mãe deve ter cabelinho ralo, a avó cabelinho ralo, os irmãos já começam a ver ali que tem uma rarefação de cabelo. Então ela se antecipou e foi ao médico, fez o diagnóstico de alopécia genética. Diferente do eflúvio que a gente comentou, na alopécia androgenética ou genética, ela não cai tufo de cabelo. Ela não. O que cai o tufo é o eflúvio telógeno, que a gente comentou. A alopécia... Que é reversível. Que é reversível, dá para tratar, tem a ver com o gatilho que a gente falou. Sim. A alopécia genética, ela é silenciosa. Então, ela vai acontecendo. Acontece uma rarefação do couro cabeludo e dos fios. Mas é de uma forma mais generalizada, espalhada pelo couro cabeludo. Isso, mais generalizada. Eu até trouxe uma escala para a gente ver ali. Tem? Vamos ver. Ah lá, é mesmo. Tá vendo? Olha lá. A alopécia feminina, ela começa na linha média e vai se abrindo. Entendeu? Olha. O espaço entre as duas, os dois lados do cabelo vai ficando maior. Vai afinando, isso. Isso é um indício de alopécia androgenética feminina. Tem uma escala também, ó, que a gente vê vários graus da alopécia. Vamos colocar outra imagem para a gente ver. Você está vendo? Então, eu tenho desde uma suspeita, né, que é o caso da Juliette, que ela fez ali um diagnóstico super recente e você não vê a linha média dela abrir. Dá para ser considerado um diagnóstico precoce. Precoce, isso é super bom, né? Isso é muito importante. E a gente vê também ali, ó, os casos que não foram tratados, chega mesmo a aparecer o couro cabeludo. Nossa, entendeu? bastante, né? Bastante. É muito desagradável, porque hoje em dia cabelo é estética, cabelo a mulher se preocupa muito. E por isso que hoje eu acredito que o diagnóstico é feito mais cedo, né? A Juliette deve ter 20 e poucos anos, ela já fez o diagnóstico de alopécia androgenética, então ela consegue cuidar, então jamais ela vai chegar naquele grau que a gente viu ali na figura de ver o couro cabeludo. Né? O cabelinho dela, da alopécia genética, vai ficando cada dia mais fino, 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 e com o tratamento ele interrompe. Então você jamais vai evoluir para um quadro de alopécia que você vê o couro cabeludo. Como aquele que a gente viu. Então quer dizer, quanto antes a gente detectar e perceber o problema, já começa o tratamento imediatamente, que a solução vai ser muito mais simples também. Agora, como é que a gente pode perceber? Porque é interessante, quando a gente corta o cabelo, por exemplo, dá a impressão de que o cabelo está caindo menos. Porque o fio é menor. É verdade. Isso acontece muito comigo. Eu adoro deixar o cabelo crescer e vou lá e pá, corto. Quando o cabelo está comprido, parece que eu tô com uma queda enorme, porque eles são grandes e quando eles se juntam no banho, eu falo, meu Deus, quanto cabelo. Mas é que tem aquele bolão que ele está comprido. Aí quando eu corto, ele parece que está caindo menos. Então isso pode muitas vezes mascarar algum tipo de problema. Como é que a gente pode perceber? Além de ter uma quantidade de cabelo maior, eu percebo que os fios estão mais finos também. É bom fazer uma inspeção no couro cabeludo a cada pouco. Como é que funciona o diagnóstico? O diagnóstico de alopécia androgenética, muitas vezes, como eu disse, a gente não vê o fio cair. Né? Eu vejo uma rarefação, eu consigo enxergar o couro cabeludo, entendeu? Isso que você fala de cortar o cabelo e ter a impressão de menos queda, isso é do eflúvio. Isso é eflúvio telógeno. Né? Da alopécia genética você não vê esse fio, você vê rarefação, você vê o cabelinho ralo na cabeça mesmo, entendeu? Porque a gente acha que é a queda normal. Porque tem uma queda normal no cabelo no dia a dia? Tem uma queda normal. Geralmente entre 100 e 120 fios ao dia é normal essa queda, entendeu? É que ninguém para contar, né? Então a gente fica ali impressionada muitas vezes com um bolo. Imagina um fio da Juliette enrolado. Então. Um fio da Juliette enrolado, você acha que é um bolo. Não é. E às vezes é 1, 2 fios, né? Com cabelo comprido. Entendi. Né? Então tem que prestar atenção. Eu acho que o melhor profissional que vai te auxiliar é o dermatologista. Então procura um dermatologista. Está com dúvida? Tem ali a avó cabelinho fino, o irmão já está ficando com cabelinho fino. Procura um dermatologista. Faça o diagnóstico precoce, porque daí a gente vai diferenciar. É alopécia genética, é eflúvio telógeno, é tração, é outro problema de couro cabeludo. E a gente vai conseguir direcionar o tratamento. Então, questões genéticas estão intimamente ligadas, né, com um problema que você pode estar apresentando agora. Por exemplo, dá uma olhada no cabelo, como é que é da vovó, de repente dos tios e tudo mais, já pode ser um indício do que você tem. Perfeito. É isso aí. Agora, questões químicas, por exemplo. Tem um cabelo cheio, bonitão, acho que ele aguenta tudo, vamos lá fazer o que tiver pela frente, que ele aguenta, ele é forte.
Sim. Pode também trazer problemas, por exemplo, Claro. excesso de química, alisamentos, descolorações que a gente faz ao longo da vida. Isso também pode fazer com que crie esse problema que muitas vezes pode ser irreversível? Ou não? O excesso, sim, né? Como a gente comentou no início, né? O excesso de inflamação do folículo, de repetição, de tração, de produtos químicos que vão lá e inflamam o folículo, pode levar à alopecia e muitas vezes definitivo. Tá. Né? Então, se você faz uma química em cima de outra química, o fio não está preparado, ou o fio é fino, entende? Você repete aquilo com muita frequência, leva à alopecia. Tá. Lembrando que muitas vezes o fio encaracolado, o fio afro, ele é um fio fino, ele não é um fio grosso. Então, se você pega um fio afro, ele é um fiozinho fininho, Tá. então ele é um fio delicado. Já é mais frágil. Ele já é mais frágil por natureza, Tá. entendeu? E merece uma atenção. Bom, com relação às soluções, os tratamentos, imagino que isso tem que ser visto caso a caso, mas que existem muitas situações, né? Desde produtos tópicos, como lasers, transplantes, isso aí tem que ser analisado caso a caso. Caso a caso, identificar qual é o caso do paciente, se é genética, se é tração, se é tricotilo, ou se é outra classificação de alopecia, e indicar o tratamento, fazer bonitinho, que dá tudo certo. Tá certo. Obrigada pela presença mais uma vez, o bate-papo sempre incrível. Obrigado. E fica, claro, o convite para voltar, para a gente continuar falando sobre saúde e beleza também. Para você seguir nas redes sociais, @dr o Eric Franca, tá? É França, mas não pode colocar o cedilha por lá, tá? DR o Eric, você vai escrever com WCK Franca, lá no Instagram. Um beijo, meu querido. Até a próxima, mais, viu? até mais. Obrigada. Tchau, tchau. Muito bom.